Começando mais um Ajuda Quem Pode. Hoje não poderia ser diferente, mas antes de eu falar qualquer coisa, aproveita para se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Eu tenho o prazer aqui de apresentar porque esse cara é meu amigo, né? Então a gente vai ter muita história para contar para vocês. Ele já foi vendedor de picolé, corretor de imóveis, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje ele é vereador da cidade onde a gente mora, que é Barra Velha. E eu falo de Caio Pinheiro, meu parceiro. Como é que tá, meu irmão? Tudo certo? Tudo certo, Celção. Obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui, ainda mais tendo tua amizade aqui para nós é bem importante. Obrigado mesmo pelo convite aí. Maravilha. E vamos conversar um pouquinho aí. Tamo juntasso. E aí, fala um pouquinho de você, cara. Vem de onde? Nasceu mesmo em Barra Velha? Então, meu nome é Caio Pinheiro, né? Pra quem depois quiser também olhar meu Instagram, deixa eu vender o meu peixe. É @CaioPinheiroBV. Hoje tenho 32 anos, nascido e criado em Barra Velha, né? Sou tradicional de lá, sou a 4ª geração da minha família, tataraneto da cidade. E moro lá, hoje estou vereador, né? Sempre digo que eu não sou vereador, estou vereador porque... Tá vereando. É passageiro, né? Pai e mãe, graças a Deus, ainda vivo. Graças a Deus, hoje estou casado. Assumi a vereança em 2021 a 2024 agora. Uhum. E minha história é um pouquinho tradicional, na verdade, né? Comecei de origem muito pobre, né? Não tenho vergonha nenhuma em falar, pelo contrário, tenho bastante orgulho em falar, né? Meu pai veio da roça, minha mãe também. Seu Pinheiro. Seu Pinheiro, seu famoso Seu Pinheiro na Barra Velha. E comecei, para quem é de Barra Velha vai lembrar, seu Marquete, falecido seu Marquete em memória, ele tinha uma fábrica de picolé. E a gente começou lá, vendendo picolé, vendia picolé na areia de Barra Velha. Então, eu posso dizer que, às vezes eu digo para as pessoas, eu conheço cada centímetro dessa cidade. Às vezes a pessoa acha que não, mas... Acho que não, mas... Realmente conhece, né? Literalmente. Nós vendia picolé ali na praia e vendia também por todas as ruas de Barra Velha. E hoje Barra Velha tá um pouquinho maior, mas naquela época era bem menor. Quantidade de habitantes era 12 mil, 13 mil habitantes. E triplicou para... né? E nós somos daquele tempo que conhecia as famílias. Às vezes não tinha amizade, mas conhecia a família do João, a família da Maria, né? Uhum. E nós somos desse tempo aí. Depois disso eu trabalhei em uma loja de imóveis, fui projetista de imóveis. Não foi na loja de imóveis Pinheiro, não. Olha a propaganda, hein? Não. Faz o Pix. Não foi na loja, foi no Lojão Santos. Na época era uma loja bem renomada e comecei ali como conferente de caixa de imóveis. Depois trabalhei na parte do caixa, depois fui para vendedor, depois fui para projetista e depois nós montamos uma imobiliária que ainda existe até hoje lá em Barra Velha. É a Barra 7, né? Barra 7 Empreendimentos. Meu pai com um amigo dele montou e comecei na corretagem. Na época foi muito produtivo porque Barra Velha ela tava começando a crescer e naquela época a corretagem não se tinha muito ainda, né? Então foi a época que se comprou muito terreno barato e se vendeu muito terreno para quem queria investir. Então foi bem produtivo. Hoje aquela época a gente chama, não era corretagem, era especulação que tinha, né? Porque a corretagem, na verdade, hoje é aquela corretagem que tu anuncia, vai mostrar pro cliente e vende, e é aquela comissão que é fixa, né? Ou 5% ou 6%, dependendo do que for o imóvel. E naquela época não, tu comprava mesmo terreno barato e repassava e vendia e conseguia ganhar um pouco a mais do que isso, né? Uhum. E aí em 2016 tentei. Eu me lembro desse. Tu se lembra, não? Tu fez uma correria pra tomar grana ali, não tinha muito como investir, tudo se lançou de última hora, assim, pelo partido, mas eu tava despreparado, né? Na verdade, eu tava despreparado. Tem um ditado que diz que a gente é a média das 5 pessoas mais próximas que a gente vive, né? Uhum. E na época, um pouquinho antes, gurizão, eu tinha feito amizade com o atual hoje prefeito de Barra Velha, que é o Douglas, né? E naquela época ele era do sereno da noite ainda, de festa, de sair, a gente tudo novo, tudo solteiro. E sempre saía junto. E aí ele já era vereador, e aí chegou na hora, eu era presidente do partido, e pra tu concorrer a uma eleição, tu precisa ter uma chapa, né? Precisa ter um número de candidatos ali. E a gente não tinha naquela época, né? Partido pequeno, sem estrutura nada, estrutura zero. E eu peguei e ele colocou meu nome. Daí fui no impulso, assim. Não tinha nenhum objetivo, na verdade, não tinha nenhuma experiência, zero. Família nunca trabalhou em prefeitura, em órgão público,
nunca foi servidor, nunca foi nem filiado em um partido político. Sim. E fiz 261 votos. Fiquei de segundo suplente. Empatei com um rapaz que ele tinha mais idade, daí ele ficou de primeiro suplente. E foi uma época bem complicada para mim, porque é um mundo novo e a derrota não é bom, né? Nem na pelada a gente gosta de perder, no futebol a gente não gosta e na vida a gente também não gosta, né? Passei por uma situação complicada, porque quando tu se dedica à vida pública ali, mesmo que seja uma campanha, tu esquece do mundo, esquece de tudo, né? Uhum. Não tem tempo para negócio, para família, para nada. Ainda que agora o tempo de campanha diminuiu, é 45 dias, mas antigamente era 3 meses. E graças a Deus que diminuiu. Eu acho que devia ser ainda menos, porque é bastante desgastante. Né? E tem gente que fala, vai achar o contrário, ou vai criticar, ou vai julgar, mas o político só aparece na campanha. Não, a política ela mudou bastante. Tudo na vida se modernizou, né? Só a política que ainda ficou um pouco para trás, mas ela se modernizou bastante, né? Quando as pessoas dizem isso, às vezes eu bato um pouco de frente com as pessoas, porque eu digo que eu não sou um político, né? Eu não me considero um político e acho que nem quero ser um político, né? Pelo menos não no enquadramento de político que existia, né? Eu digo assim, mas o Papai Noel também, ele só vem no Natal, mas ele não deixa de ser Papai Noel, né? Ele tá trabalhando o ano inteiro lá, o Coelhinho da Páscoa também, só vem na Páscoa, e o político também. Por que ele só vem na eleição? Poxa, tá todo mundo correndo, todo mundo trabalhando. E às vezes a gente olha, eu busco bastante compartilhar no meu Instagram, nos stories ali, o dia a dia, porque às vezes a gente olha e acha que o político só vai na sessão lá 2 vezes na semana e participa daquilo. Não, e é um contexto gigantesco e principalmente numa cidade pequena como Barra Velha, pequena com o número de habitantes ainda, embora tenha crescido, mas que ainda está em desenvolvimento. É uma cidade que ainda está em desenvolvimento. E por isso que a correria é tão grande, né? Hoje a gente vive ainda, e até estou fazendo uma reportagem sobre isso, numa era do assistencialismo dentro da política, né? Sim. O assistencialismo, o que é? É aquela pessoa que ela não tem acesso ao sistema, que o sistema não funciona para ela, ou seja, uma informação sobre alguma coisa pública, sobre uma obra, ou para fazer um pedido, ou para conseguir um exame, para qualquer coisa, né, Celso? Assim como a gente troca mensagem e não tem nada de mal nisso. Sim. Mas o problema é que o sistema ele deveria funcionar para todas as pessoas, não para aquelas que têm um amigo que é político, um amigo que é vereador, um amigo que é prefeito, né? Sim. E nesse dia a dia, eu recebo muitas mensagens, até porque o meu número é meu e ele está aberto em todas as redes sociais. Como político, eu procuro assim, não é me expor, mas estar o máximo acessível para justamente desconstruir essa história. O político só aparece... E sempre presente quando for necessário, né? Exatamente. Ele tava falando isso, agora eu vou falar direto pra câmera aqui. Ele tava falando isso de mensagem, porque esses dias eu passei num local e vi que o local tava precisando de uma manutenção. Eu mandei mensagem pra ele. Ele, na hora, ele me respondeu que ele já havia enviado a minha mensagem pro secretário do setor responsável e que esse cara estava indo providenciar. Então é essa acessibilidade que ele estava se referindo. Era isso, né, cara? Isso, e essa acessibilidade, ela acontece, não é contigo, acontece com muitas pessoas. O meu número, pelo menos, é bem acessível, tá em todas as redes sociais, a pessoa entra ali. E hoje nós vivemos na era da informação, né? Sim. A pessoa não quer ir lá numa secretaria fazer um protocolo. O tempo é muito curto e passa ao mesmo tempo muito rápido. Então a pessoa quer informação, né? E eu gosto de responder a pessoa, às vezes, ali na hora, né? Não gosto de deixar para outro dia, às vezes é uma emergência. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é estar sempre presente quando a pessoa precisa. Sim. E nesse dia a dia vai muito tempo. Ajuda uma pessoa ali, resolve outra coisa lá. E eu sempre digo que a política, ela está se modernizando, alguns políticos se modernizaram, mas em algumas cidades de maior porte já tem, por exemplo, o aplicativo tem como Acesse Cidadão, Minha Cidade, que a pessoa ela tem, poxa, nós vivemos num mundo digital, totalmente digital, que a pessoa ela tem acessibilidade a uma secretaria de saúde, a uma secretaria de obras, para fazer um protocolo direto na palma da mão através de um aplicativo. Hoje a nossa cidade ainda não tem, é uma das indicações que eu fiz lá no começo do ano. A partir do momento que eu me dispus à vida pública, eu comecei a estudar sobre isso, né? E o que despertou em você essa vontade de ser político? O que aconteceu? Então... Porque até então você trabalhava com corretagem, né? E jogava bola com a gente segunda-feira. Eu jogava bola. Quando me dava oportunidade, eu jogava bola. Quando dava... Mas o que despertou? E você falou assim, não, acho que eu posso fazer alguma coisa. Foi a vontade de querer mudar a cidade de onde você nasceu, né? De onde você vem? Ou
de repente, uma oportunidade profissional, de crescimento profissional e não só pessoal? Não, se for falar de profissional, a vontade é menos zero, porque é uma profissão na qual tu não... Posso dizer assim, que financeiramente não é nada bom. As pessoas acham que é bom, mas não tem futuro, profissionalmente, financeiramente falando, né? Quando você quer ser uma pessoa certa e correta. Exatamente. Agora, se tu quer puxar para coisa ruim, é uma ótima oportunidade, né? Mas eu costumo dizer que, só fazer um parênteses, falando de puxar para coisa ruim, é muito difícil a corrupção hoje em dia, sabe? Sim. Embora ainda exista, a gente tem escândalos aí, né, nível nacional, Sim. federal, mas ela é muito difícil hoje numa cidade, porque o sistema é muito vinculado e é muito monitorado. Não é igual antigamente, que a prefeitura emitia uma nota fiscal à mão, entendeu? Sim. Não tem mais aquilo. Os recursos que vêm para o município são todos recursos com contas específicas e vinculadas. Se vem para comprar um prego, é para comprar o prego, não dá para comprar outra coisa, entende? Sim. E o que me despertou para esse mundo da política foi justamente a partir do momento que eu comecei a cursar a minha faculdade e comecei a entender um pouquinho, né? A gente começou a falar, a estudar, eu fiz Direito lá na Univale, me formei no final de 2019. Hoje eu estou fazendo um mestrado em Gestão de Políticas Públicas justamente para poder se aperfeiçoar, né? Eu digo que às vezes, o político ele não precisa ser a pessoa que mais estudou na vida, não precisa, mas ele precisa se aperfeiçoar naquilo que ele está fazendo. Isso não é só na profissão de político, é em todas as profissões, Sim. né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender um pouquinho de legislação, entender um pouquinho do que são os 3 poderes ali, eu comecei a enxergar algumas coisas e a não concordar com algumas coisas que aconteciam na nossa cidade. Uhum. E aí, uma cidade pequena, tu sabe de uma coisa ali, tu colhe uma informação lá, eu passei a não discordar. E a minha mulher diz que ela tem vontade, às vezes, de ser Barra Velha, de tanto que eu digo que amo Barra Velha, né? E pelo amor que eu tenho pela cidade, então começou a despertar uma vontade, poxa, não concordo com isso, eu quero mudar. E pra ti que conhece a minha família, Celso, nós somos muito de tradicional, né? Sim. E graças a Deus a gente tem um nome através da história do meu pai, tanto do meu pai pelo lado, tanto o pai do meu pai pelo lado paterno quanto o materno, né? Uhum. A gente tem uma história de vida e tem um nome construído na cidade, né? E meu pai toda a vida foi contra se envolver em política, né? Porque nunca é bem falado, né? Política nunca ninguém é bem falado. E ele falou pra mim, poxa, a gente vai se envolver, o pai cuidou tanto do nome, teve tanto zelo, não deve nada pra ninguém tem nada pra falar, tu vai se envolver isso daí, nossa família vai ser mal falada. Eu disse, pois é, pai, mas se as pessoas de bem não se envolver, as pessoas que não são tão de bem assim, digamos, vão se envolver. E isso eu trago hoje para um contexto atual, que as pessoas de bem estão se envolvendo, né? Estão se envolvendo. Não vou aqui falar de política, sim, mas, claro. Mas, por exemplo, hoje eu vejo a minha mãe no sofá, às vezes no WhatsApp ali, mandando uma mensagem para uma amiga dela, nós temos que votar por causa disso, independente de sigla partidária, de que lado tá puxando, mas tem que voltar. Então as pessoas se envolvem mesmo, as pessoas estão mais envolvidas. Por quê? Porque a informação é muito rápida, as pessoas sabem do escândalo, então a pessoa não quer deixar que aquilo aconteça, né? Então a partir desse momento que eu tive a vontade de se envolver, e a partir desse momento que eu disse, pai, se as pessoas de bem não se envolver, as pessoas ruins vão se envolver. Então a gente não pode depois reclamar. Foi a partir desse momento que despertou a vontade e fui pra cima, e a primeira coisa que eu pedi foi o apoio da minha família. Se não tivesse o apoio, não tem como, né? Então, pegando esse gancho de apoio da família, você estudando, mas você não ia fazer faculdade. Eu não ia. Que história foi essa que a tua irmã fez a tua inscrição na faculdade? Conta pra gente. Eu sou o caboclinho do mato, né? Sou o caboclinho do mato, como diz o caboclinho da Barra Velha. E nunca gostei muito de estudar. Uhum. Graças a Deus, eu tenho uma facilidade para aprender as coisas, mas nunca gostei muito, assim, de estar lá na escola. Chegou ali na 8ª série, falei, mãe, não quero mais estudar, não vou mais estudar. Vou só trabalhar agora. Vou trabalhar, quero trabalhar. A gente tinha esse conceito, né? As pessoas mais tradicionais tinham esse conceito, quer ganhar alguma coisa na vida, conquistar alguma coisa na vida, tem que trabalhar. Não, vou trabalhar. Ia fazer 18 anos, faltava pouquinho de tempo, quero comprar um carro, preciso trabalhar. Não vou gastar tempo com isso, que isso daí não dá resultado. E aí minha mãe começou a brigar comigo e tal, aí fui pra escola, obrigado, graças a Deus. E depois, logo ali, quando eu terminei o terceirão, a minha irmã me inscreveu na faculdade. Me inscreveu na faculdade. Sem te avisar. Sem me avisar.
Só cheguei lá um dia e minha ideia era trabalhar. Cheguei um dia em casa, era meio-dia, ela com um caderno, uma caneta, e ela já estudava, né? Fazia psicologia. Ela falou, hoje tu chega... Tá explicado porque foi ela que fez isso. A psicóloga. A psicóloga falou, já sei como é que eu pego ele. Chegou ali, na marra, né? E, hoje tu vai começar a faculdade, assim, bababá. E eu comecei a cursando logística. E literalmente ela me pegou pelo braço, colocou dentro do ônibus, me levou até a porta da faculdade, essa daqui é a tua sala, pá. E ali eu comecei no terceiro dia eu falei, meu Deus, por que vocês não me obrigaram a estudar antes? Que, imagina, cidade pequena, Barra Velha, tu vai pra Itajaí, tu começa a olhar, isso daqui é um mundo de oportunidades, Sim. né? E aí o que me chacoalhou muito forte foi que eu via o pessoal da mesma idade ali, muitos anos-luz na minha frente, né? De conhecimento, de diálogo, de vida social, de tudo, Sim. né? De perspectiva de futuro. Eu disse, meu Deus, eu achei que trabalhando, só esquecendo os estudos e trabalhando eu ia evoluir, mas não, eu tô 10 mil anos atrás. E dali eu baixei minha cabeça, daí fiz um ano de logística e mudei para o curso de Direito, que era o que eu queria. E aí não parei mais de estudar. E depois ingressei. Até no último ano... na ansiedade de terminar, porque depois era um ano político, eu fiz o último semestre todo dia de manhã e todo dia à noite. Então foi bastante sacrifício, né? Eu só saía às 7 horas da manhã, chegava meio-dia, almoçava, 5 e pouquinho, já ia pra faculdade de novo, chegava às 11 horas e pau nos cornos, né? Então foi isso que despertou e eu sempre fui grato, né? A minha família, justamente pelo apoio que eu tive na política e pelo apoio que eles deram no contexto da minha vida. E a minha irmã que, graças a Deus, me pegou pelo braço e me inscreveu. E eu ainda digo, Celso, sobre a faculdade de Direito, cada um tem uma área, né? Sim. Mas eu fiz também uma indicação, isso é um pouco mais difícil, mas é bom a gente exteriorizar a nossa vontade, que o direito, ele devia ter pelo menos algumas coisas da Constituição, ali do artigo 5º, sabe, sobre os direitos e deveres, eles deviam estar introduzidos nas nossas escolas, sabe? Assim como a educação financeira. Então são algumas coisas assim como político que a gente espera, almeja, tenta mudar no dia a dia da política ou da educação, falando da educação um pouco mais específico, né? Eu acredito que, tipo assim, falando da cidade de Barra Velha, a pasta da educação, e eu acredito que nas outras cidades também são assim, é a pasta que mais vem recurso. Por quê? Porque ela tem tanto recurso do município como do governo federal. E esse recurso é mensal, é diferente de outros recursos para as outras obras, né? É um recurso que vem todo mês, então tem muito dinheiro. E eu vejo que a educação, a longo prazo ou a médio prazo, é o que vai mudar a sociedade. Assim como mudou a minha história de vida, Sim. Vai mudar a sociedade em todos os sentidos. E ainda a gente investe muito pouco em educação, muito pouco mesmo. Então, eu acredito que mudar a grade curricular, investir em infraestrutura, seria o remédio para a ferida que nós temos hoje. Que maravilha. Me diga uma coisa. Quando você se elegeu, vamos falar... Desculpe, vamos falar agora. Foi em 2018, né? Que você... Não foi 18. A eleição 2020 começa o mandato 2021. Começou em 21, né? Aí você teve tempo de programar a tua campanha, né? Eu lembro bem dessa época. Isso. Você programou, levou muita gente pra gente conversar. Exato. Né? Aí alguns, se não me engano, era deputado federal na época. Exato. Né? Deputado federal e estadual. Você levou pra conversar com a gente, pra que a gente desse uma força pra você, porque era ali que ia estar a tua força, entre a família e os seus amigos, as pessoas que mais conheciam você, mais tinham. E deu certo. E você acabou sendo o vereador mais votado na cidade. Conta pra gente como é que foi essa história aí, como é que foi esse trabalho e a sensação de ganhar assim como o mais votado. Eu sou um cara muito focado 100% no que eu faço, né? Costumo dizer pra eu desistir só se matar mesmo. E a melhor forma de tu querer vencer é tu perder uma, em tudo. Quando tu perde uma, tu tem muita... Doeu lá. Doeu. A dor é... E quando eu perdi e depois eu fui de novo, agora eu vou ser um cara matemático, um cara estratégico, porque tem um lado da política que é os bastidores que as pessoas não entendem e não conhecem.
inclusive muitas vezes são ludibriadas e não sabem. Uhum. Eu vou falar rapidamente um pouquinho disso daí. Então eu me planejei, né? Eu tinha ali uma série de familiares, os amigos que eu podia contar, porque é humanamente impossível um candidato em 30 e poucos, 45 dias de campanha. Eu fiz 796 votos e eu planejei 800. Chegar em 800 pessoas, não tem como. Então a política é isso. Às vezes um amigo meu vai pedir um voto para alguém que eu não conheço, mas através da tua amizade com alguém, através da amizade do meu familiar com alguém, ele vai conseguir conquistar aquele voto que talvez eu pessoalmente não pediria. Então é uma relação de confiança, sabe, Celson? E matematicamente eu trouxe pessoas o máximo que eu pude para perto de mim. Eu trouxe um grupo de pessoas que acreditavam realmente na minha vontade, acreditavam que eu poderia, de alguma forma, fazer a diferença dentro do trabalho ali da Câmara. E essas pessoas me ajudaram a pedir o voto. Então eu sempre digo, esse número de votação não foi o Caio que fez, foi um grupo de pessoas que fez. Não tem como fazer sozinho, né? É muito difícil, né? E ser o mais votado eu não esperaria. Eu acreditaria que eu estaria entre os 9, acreditaria, pelo trabalho que eu fiz, pelas matemáticas que eu fiz. Sim. Mas não esperava ser pelo retorno que você tinha também das pessoas. Exatamente. Mas não esperava que seria o mais votado. E quando saiu o resultado, saiu ali para prefeito, eram umas 6 horas da tarde, o Douglas, meu amigo, já tinha se elegido e tal. E para vereador não saiu de ninguém, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11 horas da noite, eu juntei todo mundo lá em casa, tá todo mundo esperando o resultado. Tinha acabado a coxinha, o salgadinho, o refrigerante. Tava levando todo mundo embora. E aí um amigo meu tava lá no tribunal, ali na Justiça Eleitoral, em Pissarras, e mandou uma foto pra mim. Falou, parabéns. Aí quando eu li aquela foto, tava no meio do caminho. Aí o coração explodiu. Aí cheguei em casa. Daí, a mãe não se aguentou. Foi incrível, foi incrível. E falando de ser o mais votado, Celso, eu quero também sempre ressaltar, eu sempre ressalto isso na minha história, porque é uma coisa que eu acredito sobre a fé e a religiosidade, né? Eu acredito muito que a minha candidatura é um propósito de Deus. Eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas, falo nos meus discursos, porque se as pessoas olharem para mim politicamente, Caio Ciro, o vereador mais votado de Barra Velha, e nessa época foi a época da pandemia, deram 14 mil votos, 13 mil votos, e Barra Velha tem quase 18, 19 mil votos. E proporcionalmente, se todas essas pessoas fossem votar, ou o mesmo número de pessoas que votou na eleição de 2016 fosse votar nessa, eu seria o vereador mais votado da história de Barra Velha. Então, proporcionalmente, seria o vereador mais votado da história de Barra Velha, somando os números, né? Sim. Então, eu acredito que foi um propósito de Deus, porque olhando para mim, eu não tenho esse acervo político, sabe? Não sou o filho de uma pessoa que já foi político, um filho de um empresário, um filho da... Não herdou nada disso. Não herdei nenhuma herança política, sabe? Então, eu acredito muito nisso e acredito também que cada um de nós nasceu para cumprir um papel e nasceu para cumprir um propósito. E eu acredito que o meu é passar pelo menos um tempo na política. Acredito muito nisso, né? Quando a gente olha um pouquinho para esse lado religioso e respeito cada um tem, né, tem a sua fé, tem a sua crença, mas eu acredito que a religiosidade e a fé, ela vem muito do servir, né? Se a gente olhar um pouquinho para as escrituras, ali para a Bíblia, e falar um pouquinho disso, de Deus, Deus serviu, ele foi muito de servir, né? Então, a política eu acredito que é muito de servir. E esse é um dos papéis que eu tento desempenhar, seja numa ajuda pequena, ou seja num projeto de lei, ou seja, enfim, num contexto geral. Porque quando eu digo que a política vem mudando, quando a gente olha o político antigo, a gente olha sempre o cara engravatado, né? Sempre o cara engravatado, sempre aquela pessoa que tem uma distância muito grande entre ele e a comunidade, entre ele e o eleitor. E essa foi uma das propostas minha como candidato, encurtar essa distância, sabe? Tirou a porta do gabinete. Isso, não foi permitido. O regimento interno não permite mais. Mas eu solicitei, né? Eu lembro disso. Isso vai mudar? Não vai mudar. Mas é uma simbologia, uma figura para realmente, eu tô aqui. Tô aqui para estar disposto. E o que eu sugiro, e essa mudança, ela aconteceu com alguns parlamentares, aconteceu em muitos municípios, aconteceu também na esfera estadual, aconteceu no governo. Essa mudança
da figura, da imagem do político, dele não ser mais aquele cara engravatado. É legal o terno, a gravata ali pra usar, na verdade... É uma formalidade. Isso, faz parte do regimento interno, sabe? Hoje Sim. as pessoas não seguem coisa, mas pra tu tá ali, né, na tribuna, tu tem que estar de terno e gravata. Raramente eu uso, apesar de gostar, mas eu falo da simbologia daquilo, de distanciar a pessoa, sabe? Então o político, ele é aquele cara acessível, ele tem vida igual tu, ele vai jogar bola igual tu, igual eu. A gente falou esse lance de se distanciar com a Michelle. Vou até deixar um link aqui da entrevista da Michelle, da psicóloga, que às vezes as pessoas se colocam num pedestal acima, né? Exato. Sendo quando elas deveriam estar lá, se igualando a você para te entender e poder compartilhar e te ajudar de alguma forma. Segue lá no nosso canal lá que tem a conversa com a Michelle. Eu não sou um filósofo, mas de vez em quando eu fico lá no meu cantinho pensando, né? Eu fiz um post ontem, que a política ela não precisa mais de grandes referências diplomáticas. Ela precisa de pessoas que realmente entendam a tua dor e vivam também o teu amor. Que quer dizer o quê? Que saiba a tua realidade do dia a dia, sabe? Hoje o mundo por si só, eu acredito que se até se tirasse a alguns governantes, o mundo já andaria por si só sozinho, porque o mundo digital ele faz isso, sabe? Mas eu acredito que a gente precisa de pessoas que estejam no governo, que realmente conheçam tanto a tua parte do teu amor, mas quanto a tua dor, que é a tua realidade. Não precisa ser mais aquele grande diplomático. E quando eu falo isso, eu não falo que o político ele não tem que estudar, não tem que se aperfeiçoar. Eu digo mais na experiência da real essência de vida e da real essência de governar. Porque às vezes as pessoas não dão bola para a política. Eu não vou votar, nós temos uma eleição agora dia 30, não vou votar, não quero saber. Eu sempre dou um exemplo assim, não, então faz o seguinte, quando tu ir ali no McDonald's, quem vai escolher o teu lanche vai ser alguém, não vai ser tu. É porque as pessoas, a política não vai mudar a minha vida. Não, vai mudar a tua vida. A rua que tu anda com o carro, a legislação é feita por um político. Então tudo, diretamente ou indiretamente, a política ela muda a tua vida, né? Sim. Então, poxa, o fato de tu se ausentar, ou tu não entender, ou não procurar saber, não participar, tá deixando alguém escolher por ti, né? Tá deixando alguém governar por ti. É essencial naquilo que você acredita, aquilo que você absorve pra você, você tem pra você. É aquela tua ideia? Vai lá então e siga, né? Se é aquilo que te faz bem e que você acredita que vai funcionar pra você e pras outras pessoas, tá tudo certo, vamos nessa. Exatamente. E essa figura do político diplomático é justamente esse cara de terno e gravata que às vezes ele não sabe a realidade da Dona Maria, do seu João que vive lá no bairro, na simplicidade. E às vezes talvez não seja nem maldade dele, é porque ele vive num outro mundo e não sabe. Sim. Então é importante que hoje a política ela seja governada por essas pessoas que tenham esse tipo de referenciamento. Não, que conhece a Dona Maria, que conhece a Dona Joana, que sabe a dor mesmo. Sim, Tanto isso pode ser nos níveis federal, estadual, mas falando de política na cidade, qual que é a dificuldade que a Dona Maria tem de marcar uma consulta, de sair lá do bairro São Cristóvão, vir até o postinho, sabe? Então é isso, sabe? Falando de cidade, né? É a pessoa realmente saber disso daí e governar, fazer lei, fazer projetos de lei, criar mecanismo para que isso facilite o dia a dia das pessoas, não pensando, né, na sua diplomacia e no seu bem pessoal, que é o que acontece. Com certeza. Você é um cara que é bem inserido na sociedade, na comunidade, ali todo mundo te conhece. Quando você entrou, o primeiro projeto que você fez, deu certo? O primeiro projeto... Qual que foi o primeiro projeto do Caio? Só para E se ele funcionou? Só para ressaltar aqui, o vereador hoje, ele hoje não, sempre, né? Isso inclui o que eu falei de assistencialismo. Ele não pode criar muitos projetos, né? Ele busca recurso, né? Exatamente. Hoje, qual que é a função básica do vereador? É fiscalizar o dinheiro público e ajudar a cidade através de buscar emendas e recursos. Certo. Nenhum vereador pode criar nenhum tipo de projeto de lei que ele seja oneroso para o município, né? Então, o que a gente faz é indicações no sentido de ajudar, porque às vezes, quando a pessoa está lá dentro do poder público, ela não consegue enxergar tudo. É por isso que tem mais que um político na cidade, tem 9 vereadores. Inclusive, a nossa cidade hoje, ela já é referência em número de habitantes para ter 12.
dos vereadores. Isso eu ia te perguntar agora. Você acha que esse número de vereadores é o suficiente para o número de habitantes? Então, Celso, esse é um dilema muito grande. Com a imagem que o político tem hoje, se tu aumentar o número de vereadores, poxa, mais gente para Mais gente não faz nada, bababá, bibi. Agora, se for pessoas comprometidas, eu acho que acredito que tem. Porque trabalho assim, é o que não falta. Há 6, 7 anos atrás, a nossa cidade tinha 25, 28 mil habitantes. Hoje, o IBGE tá passando nas ruas, tá fazendo um trabalho de levantamento, né? E nós vamos chegar aí, talvez 50, 60, não sabe, mas se tem essa estimativa, né? Sim. Então, a gama populacional é muito grande. E o nosso sistema, quando eu falei do assistencialismo, ele é um sistema que ainda não é atualizado. Como que, fazendo assim uma ilustração, como que eu enxergo a política hoje? Eu vejo um mundo da informação muito rápido e vejo como se fosse um computador. A política é aquele computador Windows 98, que tu vai ligar ele, demora, não consegue acessar, não entra no programa. O sistema jurídico brasileiro e a política, o sistema de gestão é antigo, precisa atualizar. Por exemplo, mecanismos que a gente cria e que dão certo. A gente aprovou uma lei recente lá em Barra Velha que ele facilita a pessoa abrir uma empresa. Eu vi o vídeo do Douglas. Isso, num prazo de 24 horas tu consegue abrir a tua empresa. Antes, poxa, demorava 30, 40, 90 dias. Por conta da burocracia, documental, né? Exatamente. Então, por que existe a burocracia hoje? Porque, infelizmente, nosso país é um país que viveu uma série de corrupção por causa da facilidade que se tinha de burlar o sistema. Não, obrigado. E hoje a burocracia ela existe justamente para amarrar e frear essa ou então a tentativa de corrupção, né? Uhum. Por exemplo, falando ali um exemplo de assistencialismo. Antigamente o político, o vereador, o prefeito, dava um jeitinho de colocar o teu filho na creche. Tá entendendo? Sim. Hoje não tem mais esse jeitinho, porque a fila da creche é acompanhada pelo Ministério Público. Então não tem mais. Por quê? Porque tem um sistema, é cadastrado. Antigamente era no caderno, na mão. Uhum. Então, hoje o sistema é muito difícil. Eu digo que uma das principais funções do político não é criar economia, é criar mecanismos que facilite as pessoas, a sociedade, a criar a economia. Porque todo mundo tem uma imagem assim, eu quero que o Estado faça isso para mim, o Estado eu tenho esse direito, o município eu tenho esse direito, faz isso, faz aquilo. Mas, na verdade, o município não tem capacidade financeira igual se um pai tivesse 20 filhos. Não tem capacidade financeira de bancar tudo aquilo dali e ter um carro para cada um e ter uma estrutura para cada um. Então, o papel do Estado, quando eu falo Estado, tô falando de política, né? Sim. É criar mecanismos que facilitem tu abrir uma empresa, tu ter um transporte adequado, tu ter um acesso à saúde, tu conseguir cadastrar o teu filho numa boa escola, para que tu caminhe a tua vida sozinho, né? Para que tu não dependa de ajuda de ninguém, da ajuda de um político, da ajuda do Estado, para que tu consiga caminhar a tua vida. Então, a principal função hoje da política em si é criar mecanismos que facilitem a pessoa conseguir construir, conquistar a vida dela. Entendi. Cara, mas isso tudo é um acúmulo de funções e de informações que você tem que ter, que, claro, ocupam muito tempo e também ocupa muito da tua memória, que você precisa lembrar e ser muito organizado para tratar isso tudo. Como que isso influencia dentro de casa? Como é que a patroa faz perigo, lá? Aí que mora o perigo. No primeiro, nós vamos para 2 anos de gestão, né? Eu tive bastante problema, inclusive até problema de saúde, ansiedade, estourou tudo, como diz outro. E daí tive que me cuidar e coisa e tal. E agora eu tento colocar um limite. Por exemplo, o celular. Poxa, a pessoa manda uma mensagem, ela não quer saber o que tu tá fazendo. Se tu não responder, ela já liga. Ô, não me atende, blá. Cara, tô numa reunião, não tem como atender. Então eu tentei, tipo assim, domingo. Domingo eu tentei desligar o celular, ou deixo pra responder depois. Porque tu não é político quando tu tá lá na cama, né? Tu é político 24 horas, né? E quando a pessoa te liga é porque ela quer resolver o problema. Sempre é assim, né? Isso gera um problema e a pessoa que está contigo, a tua família, enfim, tem que entender isso e a pessoa também tem que colocar limite, porque é insaciável. Nesse exato momento, meu celular aqui tá no silencioso, mas tá recebendo uma pilha de mensagem e depois eu tenho que responder. Sim. E se eu não parar para responder, amanhã vira uma bola de fogo e eu não consigo mais responder. Então tem toda aquela questão que às vezes tu acaba até infringindo algumas coisas, eu vou daqui a pouco pegar o carro. Ou eu paro para responder antes, ou eu respondo no trânsito. Então tem
Tem uma série de coisas que pode te prejudicar ali. Se tu não responder, também fica chato, né? Mas é importante tu colocar limite, porque senão o cara pira. E é importante ter aquela ideia que quando a gente se elege, a gente acha, eu vou mudar o mundo, coisa e tal. E não é bem assim. Acredito que tu pode fazer bastante diferença para ajudar a vida das pessoas a desburocratizar, a facilitar o acesso, a ter mais recurso, a ajudar a cidade no desenvolvimento. Mas tu tem que ter um pouco de freio, porque senão a política, ela te engole. Ela te consome. Se tu tiver realmente disposto, não, eu quero me dedicar. É igual qualquer outra coisa. O cara quer treinar para ser um lutador. Ele foca 24 horas naquilo ali. Ou quer estudar para música. Vive aquilo dali. E a política tu vive aquilo dali. É como se fosse uma encarnação. Tu encarna aquilo dali, tu vive aquele mundo e tu deixa de viver a tua vida privada para viver a pública. Por exemplo, profissionalmente, ainda faça tu alguma coisa como corretor, mas, por exemplo, se me perguntar alguma coisa de terreno residencial ou de aluguel, eu não tô por fora, tô totalmente por fora. Porque eu não tenho tempo de mais fazer isso. Sim. As minhas 24 horas é dedicado à vida pública. Tu se dedica, tu se entrega para aquilo ali, tu respira aquilo dali, tu vive aquilo dali, tu não tem tempo para outra coisa, entendeu? Às vezes um amigo, pô, não vem mais aqui, cara. Não dá, cara. Ou eu vou aí, ou eu deixo de atender uma pessoa e coisa e tal. Ou eu deixo de ficar com a minha esposa. Daí no momento que eu tenho, eu sou muito caseiro. Eu gosto de ficar em casa, sabe? Ficar no sofá do cara, ligar a televisão lá. Eu gosto disso. E eu não tenho mais tempo, sabe? Não tenho mais tempo disso. Futebol. Eu gostava de assistir, pô, não tenho mais tempo de assistir futebol. Então, ou tu se dedica e faz parte. E eu acho que tu tem que pôr limites, mas tu tem que estar disposto a sacrificar na vida pública. Senão, talvez tu seja mais um número e tu seja mais um do mesmo. E o que teu pai acha disso, cara? Seu Pinheiro Seu Pinheiro é fera, hein? Seu Pinheiro é fera. Fera, hein? O pai, ele me apoia bastante, né? Ele se envolve um pouco, mas o pai, ele sempre fez um serviço social dele, que é através da igreja, e vem muito com esse encontro que eu falei, que é de servir, de ajudar as pessoas, né? Sim. Então ele se inteira bastante, ele já tem esse hábito de participar de projeto social dentro da igreja que ele participa lá em Barra Velha. Então ele se inteira bastante, mas ele sempre pede, Caio, não deixa de viver a tua vida, não deixa de dar atenção, principalmente em casa. Eu almoço lá na minha mãe, e a mãe às vezes conversa comigo, ou ele fala comigo alguma coisa, que a gente faz alguns negócios juntos, e ele, o que tu acha tal coisa? Eu tô ali no celular e, o quê? Daí eles ficam um pouco cabreiros assim, ficam um pouco bravos. Faz parte, tem que entender. Eles entendem isso, mas acho que você também deve entender o quanto pra eles também é especial ter você almoçando lá com eles. Sempre que possível, né? Pra eles também é um processo, porque você é filho deles, é a preocupação, né? O amor que eles têm por você, de saber que você tá ali, de estar bem e de estar prestando atenção no que você tá fazendo. Você tá demais no celular, pô, Caio, dá uma atenção aqui, a mãe quer falar um negócio pra você. E a mãe a gente sempre deixa de lado, assim, né? Mãe a gente tem todo dia, a gente deixa de lado, né? E não deveria ser assim. Não é assim. Mas eu comecei a colocar um freio no segundo semestre desse ano, quando eu tive realmente um problema de saúde e quando a minha pressão estourou, né? Teve um dia que eu tava agoniado, um monte de coisa pra fazer, e gente pra responder e bababá. E o problema é que quando a pessoa te manda uma mensagem, tu não consegue resolver na hora. Tu manda pra um secretário, manda pro diretor pra depois pegar a resposta, pra enviar pra pessoa. Então é um acúmulo de coisa ali. E hoje eu não tenho assessoria, né? Eu não tenho nenhum tipo de assessor, é eu e eu mesmo. E aí chegou um dia à noite que minha pressão estourou, deu 17/14. Aí fui parar no PA e coisa e tal, daí... O PA tava funcionando, né? Tava funcionando, graças a Deus. Eu vou falar disso daí também. E aí o médico falou, cara, tu tem que dar uma freada aí, teu coração tá acelerado, tua ansiedade tá atacada. O jeito é frear mesmo. Daí foi quando, umas 8 horas da noite procuro desligar o celular, domingo procuro deixar ali no modo silencioso, senão não tem vida não tem cristão que aguente. Meu Deus. E se olhar a minha fisionomia de 2 anos atrás, se comparar com agora, esses dias eu vi uma foto ali, eu realmente envelheci, sabe? Cheio de barba branca. Bastante, sabe? Cabelo branco e tal. Então o cara envelhece, porque desgasta muito, né? Suga tanto a energia física quanto a emocional, principalmente, né? Aí tem que buscar o equilíbrio, não tem jeito. Tem que buscar o equilíbrio, tem que buscar.
Velho, é isso aí. Então me conta esse negócio do PA. Existe uma obra pro PA de Barra Velha? Como é que é? É obra do município? É obra do governo? Como é que vai acontecer esse... A promessa mais antiga que eu escuto como cidadão, como morador de Barra Velha, é a construção do nosso novo PA. Porque Barra Velha hoje ela não tem hospital, porque a cidade não consegue manter um hospital financeiramente, né? Tem uma ideia, um projeto de se ter um hospital regional pertencente à nossa região ali de unir cidades ali, Araquari, São João, Guaramirim, talvez Penha, Pissarras e Barra Velha, e ter um hospital. Isso daí é um projeto estadual, né? Mas se tratando de Barra Velha, o PA é a promessa mais antiga que tem em Barra Velha. Muitos prefeitos, muitos políticos se elegeram em cima, nós vamos construir um novo PA. Então, hoje, se tu ir lá em Barra Velha, eles começaram a desmontar onde era a garagem de obras ali, na Avenida Icaraí, tem um terreno grande lá, e ali está sendo estruturado o novo PA. Quando eu falo disso, eu fico muito feliz, porque é uma coisa que Barra Velha precisa. Hoje o PA de Barra Velha, infelizmente, desde quando a cidade existe, o PA ele é uma coisa muito remendada, muito antiga, muito velha, e ele não tem sequer alvará de funcionamento. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, então vocês estão lá para quê? Consegue o alvará? Não, é que esse alvará é dado pela vigilância do Estado. E quando a vigilância vem aqui, cara, PA de vocês não tem como dar alvará. Questão de infraestrutura, questão de projeto, não tem, é uma coisa muito antiga, sabe? E não tem. Aí, então, como é que tá funcionando? Vão desativar o PA, vão socorrer as pessoas aonde, entende? Isso que a nossa saúde, ela é usada muito pelos municípios vizinhos, tá? Penha, Pissarras. Nós temos alguns médicos lá que eles não são médicos, eles são anjos. Eles realmente tem uma doutora lá que eu sempre falo o nome dela, doutora Marilyn, ela faz parte do programa Médicos Mais, e ela é cubana, sabe? Eu digo, se na saúde tivesse um aparelhinho para a pessoa se formar naquela profissão, medisse o amor da pessoa por profissão, esse aparelhinho tinha que ser usado na profissão da área da saúde, porque realmente, às vezes falta muita infraestrutura, e o que supre aquela falta de infraestrutura é o amor que o profissional tem com aquela pessoa ali. E o PA hoje, ele é uma realidade, e eu participo dessa realidade até financeiramente, porque a Câmara de Vereadores, os 9 vereadores, eles têm parte do orçamento do município, né? Para a Câmara poder funcionar. E nós economizamos, no ano passado, 1.800.000 e poucos mil, o quebrado eu não lembro, mas 1.800.000 e poucos mil, que a gente devolveu para o município como forma de uma emenda impositiva. A emenda impositiva é dizer para o prefeito, tá aqui esse dinheiro e tu tem que fazer exatamente isso. Não muda uma vírgula e é isso, né? E o PA é uma coisa que partiu do prefeito, mas no início dessa obra foi justamente com o recurso da Câmara de Vereadores. Que bacana. Então eu posso dizer que eu participei de uma gestão 2021-2024 que economizou 1.800.000 junto com os outros vereadores, a Câmara inteira, e devolveu para o prefeito, e aí foi o pontapé inicial para o PA. Já era uma vontade do Douglas, do prefeito lá, já tinha esse projeto. O PA hoje ele vai custar 6 milhões de reais, não se faz com esse dinheiro todo, né? A prefeitura vai colocar um pouco do próprio, que é do recurso próprio, tem esse dinheiro que a Câmara devolveu, e tem mais um dinheiro que é através de emenda parlamentar. Então, somado esses 3 recursos, aí vai se construir o PA. A construção dele é uma previsão de 3 a 4 anos, é uma coisa bem estruturada. Ali na Avenida Icaraí, eles desocuparam, antigamente era garagem, desocuparam. O projeto arquitetônico está pronto, aprovado. O projeto hidráulico está pronto, aprovado. E o projeto sanitário está pronto e aprovado na vigilância do Estado. Então, até o final desse ano aqui, e essa emenda impositiva que o vereador devolve, ele tem prazo para gastar. Até o final do ano, eles já começaram a mexer, destruir a parede, terraplanar o terreno, mas até o final do ano, se a pessoa passar ali, ela vai... tem uma máquina lá fazendo um buraco. O que é? É o fundamento, sabe? Então, ele vai ser uma realidade. E só de nós ter um novo PA, que esse PA, pensando no futuro, ele tem uma estrutura para se tornar um hospital depois, subindo a pavimentação dele, né? Esse PA, Barra Velha vai ter um PA com alvará sanitário. E só o fato de ter alvará significa o quê? Que aquele PA existe para o Estado e começa a vir mais recursos.
Hoje, só o fato de nós não ter alvará, nós deixamos de receber 800 a 900 mil reais do Estado por mês. Então Deus. é um dinheiro que faz falta. E às vezes a pessoa fala assim... Imagina, é uma manutenção, é um equipamento que quebra ali, um insumo que faltou. Exato, e a pessoa, poxa, estão fazendo uma obra lá na praia, por que não compra um remédio que tá faltando? É que não é assim. Não é assim, né? Não dá de fazer, não dá de... O dinheiro que vem para a saúde não dá de usar em outra pasta. O dinheiro que vem para outra pasta não dá de usar na saúde, né? Tudo é vinculado. E né? até para doação é complicado. A gente teve um... né? A gente tentou ajudar de alguma forma lá. Não pode ser assim, tem que ser assim. Né? Tem coisas... Tem todo um método e uma burocracia que devem ser respeitados. Né? Que deve ser, tu vê, né? A gente ia fazer um evento para arrecadar alimento, para doar e juridicamente não podia. Não podia, né? Tem uma série de coisas que a gente não concorda na vida pública. Por exemplo, hoje a merenda das escolas, se tu ir na escola olhar a merenda, não é boa, é a melhor da melhor. Tem uma merenda realmente... passa por um nutricionista, passa por uma análise, é uma coisa muito boa. E aquela merenda ali, os professores, os cozinheiros, eles não podem comer. Terminou ali, sobrou. Não pode comer, tem que ser descartado, tem um descarte. Ó. Então é umas coisas... Loucura, né, gente? Que a gente não concorda, né? Mas é lei, é lei federal, não é municipal, né? Tem que obedecer, né? Pois é. Então, Celso, o PA é uma realidade que se a gente passar pela gestão e eu não participar mais da política, eu vou poder ter a certeza que eu participei daquilo dali tanto financeiramente como fiscalizando depois, né? E dando continuidade ao trabalho, né? E quando eu falo ali de desenvolvimento, o PA é uma obra e hoje o município de Barra Velha, hoje ele tem de forma conjunta 20 obras acontecendo. Eu tenho visto. De médio e grande porte, 20 obras. Tem uma quase no acesso da minha casa ali, que é a avenida que eles vão asfaltar lá. Isso, tem essa avenida aí, que é a avenida principal, que vai dar acesso. Tem o calçadão da Praia do Grande. Tem um problema na obra da ponte, que é um dilema grande, estamos sofrendo com isso. Mas do lado da ponte tem o mercado do peixe, que vai ser feito. Aí tem a iluminação de LED, foi trocado beira-mar. Tem ali na frente da Biercoast o deck que está sendo feito. Tem a calçada do tabuleiro, tem a construção do mole. Lá na divisa de Barra Velha e Pissarras tem uma nova creche. Então tem muita coisa acontecendo, né? E é quando eu falo que o município está em desenvolvimento e isso te consome muito, isso te ocupa muito, né? Sim. A ponte, por exemplo, é um problema que está matando a gente lentamente, né? A população tem o direito, tem o direito de cobrar, é dinheiro público. Mas a forma burocrática como o processo licitatório acontece é complicado. Não dá de tu chegar lá para a empresa X, para aí e amanhã começa outra empresa. Então eu sempre digo ali sobre a ponte, aproveitar e falar sobre a ponte. Vamos falar sobre a ponte. Vamos falar sobre a ponte. A ponte que liga o centro a Itajuba. Ali, Itajuba, né? Que é o bairro onde eu moro. A empresa que ganhou, a obra acontece através de licitação, né? Sim. Não dá para contratar um amigo teu. A empresa que ganhou, ela é uma empresa que tem acervo técnico, tem aporte financeiro. Inclusive, no acervo técnico dela, foi a empresa que ajudou a terminar a Hercílio Luz, aquela ponte de Florianópolis. Os caras estão preparados. Tem bala na agulha. E aí chegaram ali, eles subcontrataram uma empresa para fazer a parte da estrutura. Essa empresa falhou, atrasou a obra. E a prefeitura em cima, a população cobrando, todo mundo cobrando. Vamos romper o contrato, vamos romper. Quando nessa de romper um contrato, eles apresentaram um laudo técnico apresentado e a gente também fez a consulta. Do começo do ano até a data do dia 1º/9, choveu 90 dias. Não seguidos, mas choveu 90 dias. E a obra não funciona, né? Então, eu sempre digo, é menos pior terminar com essa empresa ou é mais... Começar com outra. Começar com outra. Pô, tu vai chamar uma outra empresa. Primeiro tem o processo. Tu quebra o contrato, essa empresa vai recorrer judicialmente. Nesse tempo, se ela ganhar judicialmente, que muito provável ganhe, a obra fica parada. E se ela perder... vai ter esse período que vai perder. Só o processo burocrático é 30 dias para lançar um novo edital e chamar a segunda empresa, ela colocar toda a parte da documentação que fala. Começa a fazer aditivo de tempo, aditivo de dinheiro. Isso daqui não serve, esse pedaço de obra que tá feito não serve. Então, realmente, a gente tem que sofrer na carne todo dia, esperar e aguentar. Não, é menos pior ficar com essa empresa e terminar do que chamar uma nova empresa. Caio, meu irmão, você tem como a gente estava falando, você tem muito esse contato com as pessoas, né? Vive sempre nos lugares, nas obras, é bem acessível ao celular. E você tem o retorno dessas pessoas de como elas te enxergam? Tipo assim,
Pô, o Caio é um cara legal. Não, o Caio só vem aqui quando ele quer, que ele tá querendo alguma coisa. Você tem esse feedback das pessoas ou não? A parte mais gratificante da política é a pessoa, não é te dar um mérito, né? Mas é reconhecer e agradecer, né? Então, não é sempre, né? Porque as pessoas vivem numa correria, mas é a parte que te faz dar força, que te faz ser gratificante, é quando tu consegue resolver um problema. E talvez aquele problema era pequeno para ti, mas para a pessoa era um problema gigantesco. E ela chega, cara, obrigado, cara. Porra, tu me ajudou e tal. Obrigado mesmo. Então aquilo dali é onde você vê que, poxa, eu tô no caminho. É isso que eu tô queria. cumprindo o meu papel. Tô aqui para ajudar e tô conseguindo fazer isso. Sim. Então a gente tem esse feedback. E parece que quando tu tá cansado lá, sugado, sempre aparece um abençoado por Deus. Cara, obrigado por ter me ajudado aí e tal. Pode contar comigo. Daí isso te dá mais um gás. Porra, que demais, cara. E você tá pensando aí em reeleição? Tá pensando em, de repente, não participar mais da vida pública? Ou se, de repente, até uma troca de cargo político? Hoje você é vereador, está vereador, né? Ou pretende se tornar um deputado, ou até um prefeito, não sei. Como é que tá a ideia do Caio para isso? Hoje, Celção, se a política fosse hoje, não sei se eu seria candidato novamente. Porque eu preciso de um tempo para me dedicar à minha vida particular, né? Tô numa idade aí, pô, que eu preciso construir o meu futuro também, né? Preciso pensar em mim, na minha família e tal. Ainda não tenho filho, mas tenho que me preparar para isso. Mas tenho um lar, tenho uma esposa, tenho que pensar nisso tudo, né? Então hoje eu não sei se eu seria a reeleição. Dizer que eu não tenho pretensão futura é mentira. Eu tenho pretensão futura, assim, talvez um dia ser prefeito da cidade, mas hoje o maior propósito que eu tenho hoje é ser deputado estadual. Essa eleição passou muito próximo de eu colocar o meu nome numa candidatura, e não é só ter a vontade, tem a parte da estrutura, tem a parte também da legenda partidária. Não é só tu querer, tu tem que ter uma legenda partidária ali, o partido também tem que ter a vaga para te dar, né? Mas acredito que talvez em 2026 isso possa acontecer. Isso eu já venho, é uma conversa que eu venho desenhando com os municípios vizinhos, fazendo um trabalho de formiguinha e de construção. É a mesma construção que é feita numa campanha municipal, só que muito maior, né? Sim. Tu precisa ter muito mais amigos, muito mais pessoas que acreditem em ti. Tem um número de votos expressivo ali que precisa, né? Mas eu tenho pretensão sim de ser deputado estadual, porque quando tu se torna um deputado, tu passa pro outro lado da mesa. Aí tu tem a autonomia e tu tem o recurso, uma parte do orçamento do estado na tua mão para te ajudar, sabe? Para tu conseguir ajudar o município. Perfeito. E é fundamental para nossa região, para nossa cidade ali. Claro, quando tu é deputado, tu não é deputado só de uma cidade, né? É de uma região, é do estado todo, mas normalmente tu cuida de uma região, né? E normal, porque são vários, né? Então cada um vai direcionando mais para onde... Para onde tem o convívio ali e faz parte. Só que hoje Barra Velha, ela vive um novo contexto, e não é só porque essa geração de política está mudando, mas a Barra Velha, hoje ela participa de uma nova região que se chama Costa Azul. E quando um deputado, ele olha, um parlamentar federal, estadual, ele olha para Barra Velha, Barra Velha lá tem 50 mil habitantes. Hoje Barra Velha não tem mais 50 mil. Ela tem 240 mil. Por que 240 mil? Porque ela faz parte de uma região, então eles não olham mais como cidade. Então Barra Velha, nesses 2 anos aí de gestão, o prefeito da cidade lá, junto com o prefeito de Pissarras, Ipem e Navegantes, eles se uniram. Eles têm mais ou menos o mesmo viés político. Vamos criar uma nova região? Vamos valorizar o nosso passe? Isso é importante. E hoje a Barra Velha tem participa dessa nova região, ela foi constituída e se chama Costa Azul. Então, quando tu participa de uma região, o parlamentar, o nível federal, o estadual, ele vai olhar, poxa, lá é uma região que eu posso destinar verba, posso investir, que vai ter um retorno em voto depois. E às vezes a pessoa acha um pouco disso de hipocrisia. Mas só vai mandar o dinheiro por causa do voto. Cara, o político vive do quê? De política. E como tu é um político? Através do voto. Tu precisa do voto. Sim. Então é natural. Pô, tu vai participar de uma obra, tu vai fazer alguma coisa, vai mandar uma emenda, o deputado lá, ele precisa do voto. Então eu acredito que hoje essa é a minha vontade, e se eu participar, eu acredito que eu vou poder contribuir bastante, e justamente porque a política ela tá nesse período de se modernizar
E tem muitos novos parlamentares, prefeitos, vereadores, deputados, que eles estão com esse novo viés de desenvolvimento, essa política mais moderna, mais dinâmica, sabe? Sim. Tem um menino aqui em Joinville, que é meu amigo, que é vereador, é o Lucas Souza, que tem mais ou menos o mesmo viés, parecido. Tem um menino lá em Balneário, que é o Vitor, que é vereador também. Uma coisa mais moderna, mais acessível, mais desenvolvida. O poder público ele é muito moroso, sabe? Muito devagar, um pouco mais rápido, sabe? Então, eu acredito que eu vou viver um momento na política que ele vai poder influenciar e ajudar ainda mais, através de ocupando um cargo lá na Assembleia. Então, essa é a minha pretensão. Não sei se vai dar certo em 2026 ou mais pra frente, mas hoje é a minha pretensão. Algo mais perto. E para daqui a 10 anos, onde que é que você vê o Caio? Não quero nem pensar quantos anos a gente vai ter. Vai estar jogando bola ainda? Será que eu vou estar? Acho que sim. Sim, o Celção Você já viu o Celção em campo? Acho que sim. Joga bola pra caramba. O Celção é aquele cara que prepara o ataque, né, Celso? Joga bola pra caramba. Eu acho que eu vou estar jogando, sim, com certeza. Eu não consigo parar. Não consigo nem que parar. seja pra... Isso é demais. Você fazia foto, como... É, mais ou menos isso. Mas não é só o esporte em si, claro. Eu amo o esporte, você também gosta muito do futebol. Mas é o convívio com as pessoas, você desligar daquilo tudo que você está fazendo e passar aquele momento. Eu acho que isso é fundamental na vida das pessoas. E para daqui a 10 anos, você pode ter certeza que eu acho que você vai estar querendo esse momento. Hoje você já está querendo esse momento, imagina daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos, Caio, você acha que você vai ser pai? Vai dar um avô pro seu Pinheiro, um neto pro seu Pinheiro? E aí, que você acha? Tá planejando isso? Ou você acha que isso vai acontecer de uma forma natural, sem planejar? Não, tudo planejado. Eu planejo bastante as coisas. Hoje a vida passa muito rápido, né? Tu vê, 32 anos, tem quantos anos, Celso? 40, né? Quando eu digo quando a pessoa chega nos 50, ela tá na metade da vida. Pô, é difícil ver uma pessoa centenária, né? Mas eu sou um cara muito família, né? Muito família. Gosto de ficar em casa. Qual que é o meu sonho hoje de consumo? Assim, terminei a minha vida, consegui realizar. Ter a minha casa, as crianças em volta, a grama ali para roçar no domingo, fazer a manutenção da casa, trocar a lâmpada. Então eu não quero esperar muito para ter isso, não. E quando hoje a gente fala de sucesso, você vê muito coach, essa galera que gosta da parte financeira e bababá. Eu falo, calma, vão com calma, que nem tudo é dinheiro, pessoal, né? Eu tenho hoje amigos meus que têm uma condição financeira 100 vezes melhor que a minha, mas não tem a mesma qualidade de vida que eu tenho. Pô, isso que eu não tenho tempo, coisa e tal, né? Não gosto muito de sair da cidade, coisa e tal, mas num domingo ir ali na praia, tomar um refrigerante, beber uma água de coco, sabe? Ter aquele momento. Eu gosto de ir na academia, vou bem cedo para poder ter tempo para isso, mas é a qualidade de vida. Então eu não quero demorar muito para ter um filho. Acho que eu faço até a conta disso. Eu faço, se eu tenho um filho com 35, quando ele ter 10 anos, vai estar jogando uma bola, eu vou estar com 45, vou estar meio inteirão ainda para poder jogar uma bola com ele, correr igual atrás. Igual teu pai. O pai do Caio... O pai é fora da curva. Não, peraí. Deixa eu pegar aqui o gancho. O pai do Caio, ele jogava umas 3, 4 partidas, assim, uma atrás da outra, assim, coisa impressionante. E eu falava, Pirão, de onde que vem toda essa energia aí? Cara, inexplicável, tá? Eu jogava um jogo e já, no final aqui, ó. E os caras entrando pro jogo seguinte, precisa ficar um aí, quem ficava? O Pinheiro, pai do Caio. Jogava 3 jogos seguidos. Impressionante a vitalidade. Mas é aquela coisa de se cuidar e de alimentação, né? Nunca comeu bobiço, vai comer de bobiço agora depois de velho, né? Trabalhou na roça também, Trabalhou né? na roça, então, só comia aquilo dali, não tinha, né? No produto da roça, assim, sem nenhum tipo de química, sem nada. Então ele tem bastante exposição até hoje, né? Então esse é o meu pensamento. 10 anos, Celso, 10 anos que ela tá com filho já, cachorro, criança gritando, papagaio, periquito e grama pra cortar. Eu vou estar realizado. Quando tá no meio dessa trovoada, dessa bola de fogo, eu vou estar realizado. Então, acho que tu pode contribuir, né, com tudo na tua vida pro contexto social, mas é por um período de tempo. Não pretendo ser um político assim, de carreira, foi a vida inteira político. Não, vou cuidar da minha vida, tenho minha profissão. Quero participar por um tempo, ajudar no que eu puder. Depois vou cuidar de mim, né? Na minha profissão, eu uso muito
tudo que eu faço ao meu favor para conhecer as pessoas e alcançá-las, né? A gente sabe quando você tá agradando, quando você não tá agradando. Você consegue perceber que as pessoas estão prestando atenção em você quando elas começam a batucar na mesa, começa a balançar o corpo, quando começa a cantar com você. Então você sabe que você tá agradando. Agora, quando a pessoa começa a mexer no celular, começa a virar muito para trás, levanta e vai embora, você fala, opa, é uma coisa que... Você consegue ter esse feeling com as coisas que você tá fazendo? Você consegue entender que quando você tá num ambiente que não te agrada? Bastante. Tem o não agradar por vários motivos, né? Tem uma coisa que as pessoas não separam, que é a sigla partidária. Ah, igual for de time, né? Ah, o Caio é do time lá da sigla tal. Aí não agrada. Mas não agrada por quê? Por causa disso ou por causa do comportamento, das atitudes, da forma profissional? Então a gente sabe separar isso, e quando a pessoa não gosta por causa de mim, que eu sou do partido A, não tô muito nem aí, né? Mas quando as pessoas não gostam de ti porque, tua atitude, ou, pô, a forma que tu tá conduzindo o teu trabalho não é legal, isso tem que te preocupar, né? Na vida profissional de cada um. Mas eu tenho bastante esse feeling, e normalmente, graças a Deus, ele tem sido positivo, né? Quando a gente se dedica ao máximo, aquela questão que eu falei de se dedicar à vida pública, isso traz um retorno, como se fosse em toda outra profissão, ou se tu fosse um atleta e dedicasse o teu tempo 24 horas para aquilo, vai te dar um resultado. E na vida pública também te dá esse resultado. Cara, é porque tu é bom, é porque... Não é porque tu tá se dedicando para aquilo. E sempre tem um resultado positivo, a pessoa, pô, parabéns, teu trabalho tá dinâmico, tá diferente, tá legal, continua assim, tu tem um futuro na política, tal. Então é bacana, mas dá de perceber muito fácil isso daí no dia a dia, né? Né? No dia a dia. Claro, tu tem que tirar um pouco daquelas críticas de Facebook infundadas, né? No Facebook todo mundo é juiz, todo mundo é engenheiro. Julga e sentencia num comentário, hora, né? E para quem quer participar da vida pública, tem que saber ponderar isso, sabe? No começo eu era um pouco afoito, queimado, assim, bababá, e discutia porque não tinha experiência, né? E queria responder, discutir. Cara, deixa. Se tu for dar bola pra tudo que coloca ali no teu Facebook, primeiro, que tu não vai ter tempo de... Não vai ter o teu tempo de trabalhar, né? Ficar administrando rede social, tu não vai trabalhar. Ficar discutindo ali com a pessoa, às vezes a pessoa tá sendo um pouco ignorante. Faz o teu, irmão, e no final dos 4 anos ali, tu vai ver o teu resultado, se foi bom ou se for ruim, nas urnas. A maioria vai dizer, né? Sim. Agradar todo mundo, tu não vai. Principalmente quando se trata da... Mas isso é um erro. Da vida, da quando pública, você né? tenta fazer isso, já tá errado. Se fosse assim, pô, toda a cidade votaria no João, na Maria, no Caio, ou o prefeito teria feito todos os votos, né? Então, a gente procura fazer o nosso trabalho da melhor forma, e principalmente é trazer transparência pro trabalho, né? Isso é importante. Às vezes a pessoa não vai gostar, pô, não gostei, tu votou naquele projeto lá, tu fez isso. Mas foi a forma como tu trouxe aquela transparência, pô, pelo menos a pessoa tá vendo que tu teve atitude ali. Então a política ela é muito de trazer transparência. Isso é bastante positivo, sabe? Pelo menos a pessoa vê que tu é transparente. Eu acho que isso é importante. Porque quando tu é um político, Celso, tu tem que entender que tu não tá ali para representar a tua vontade, né? Tu é um representante, quando a pessoa vota em ti, ela assina uma procuração, ó, quero que tu me represente lá para ajudar na educação, na saúde e tal. Pô, tu tem que pensar nisso, quando tu vai ter a tua atitude, quando tu acorda ali, vou trabalhar. Pô, cara, vai ficar vadiando, vai deixar de correr atrás de alguma coisa, de um recurso, vai votar num projeto de lei lá, vai fazer alguma coisa. Tem que pensar que tu tá fazendo aquilo por alguém, né? Sim. A gente não pode esquecer dessa função. E quando eu falo do político moderno, é isso, sabe? É desintitular aquela imagem de poder, não do poder da autonomia que o político tem ali para o trabalho, para conduzir o trabalho, mas do poder, eu sou um poderoso, coisa e tal. Não, cara, político é servir, tem que estar disposto a servir a população. Então, foi eleito por eles, vai trabalhar para eles. Exatamente, é um funcionário do povo. Tá disposto a ser funcionário de uma cidade? Se tu não tá disposto, tira o teu cavalinho da chuva e vai fazer outra coisa. Então, o que é estar disposto? É se dedicar, é se entregar e principalmente estar disposto a isso, a crítica, sabe? Tu tem que aprender a escutar, Isso acaba sendo positivo. Depois que tu consegue absorver, isso traz muita maturidade. Eu lembro o tanto que foi explorado, né, as suas redes sociais, tanto positivamente quanto negativamente, né? As pessoas te cobrando ali de alguma coisa que de repente nem era o assunto. Você fez uma postagem sobre uma coisa,
Os caras já, mas e aquele outro negócio lá que você não fez? E aquilo que tá atrasado, não sei de onde? Por que você não olha pra esse bairro aqui e tudo mais, né? Cara, eu imagino o quanto que deve ser difícil isso para administrar. Não deve ser fácil. E se você tiver que responder todo mundo também, é pior ainda, né? Não tem como. Humanamente é impossível responder todas as marcações. Esses dias teve uma pessoa que me tirou do sério, assim, disse, cara... Eu fui almoçar com minha mulher, com meu pai, com a minha mãe, e postei uma foto, nós almoçando no almoço. Todo mundo almoça. Sim. E o cara, tô almoçando e não sei o que, o negócio da ponte. Eu disse, meu Deus. Deixa em paz, mano. Deixa eu almoçar um pouco, tá louco, né? Tá louco. Então a pessoa mistura muito. Se tu for dar bola pra tudo ali... Não tem como, né? Não tem como. Tu enlouquece. Fica com mais barba branca. Eu até tiro a minha, porque a minha é mais branca do que preta. O cabelo é mais branco do que preto, né? Isso são marcas do tempo que deixam na gente. E eu levo as minhas com muita experiência que eu tive, de muitas coisas boas, muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? E eu espero que você fique aí na cidade com a gente, aí cuidando da gente, cuidando da nossa cidade, onde a gente vive, e que você possa prosperar e conquistar os seus objetivos nela. Para mim é uma satisfação poder ter ajudado a eleger o meu amigo mais Caio. Um filho, né? Tô tendo um filho positivo aí, né? Meu parceiro aí que conseguiu tanto o objetivo que buscava e que você prospere aí. Obrigado. Nessa luta aí, meu irmão. Foi um prazer te receber aqui. Fico muito feliz de poder ter tido esse papo contigo. Show de bola. Quiser dar um recado ali pro pessoal ali e deixar tua rede social pro pessoal te seguir e falar sobre o trabalho que é feito dentro da Prefeitura de Barra Velha. Vai lá. Quero primeiro te agradecer aí pelo convite, né? A equipe aí que também tá por trás aí nas câmeras, né? E se eu pudesse assim, dar um recado a nível geral, assim, né? Que primeiro as pessoas participem da política. Não quero participar tanto, mas que entendam, digitam lá no Google o nome do candidato, se ele tem um histórico, o que ele fez, né? Saber um pouco da qualidade dos defeitos do político, que participe. Porque se tu não gosta de política, por mais que tu não goste de política, o teu filho vai precisar da política. Ela vai te afetar de alguma forma. Ela vai te afetar de alguma coisa. Então procure participar e deixar um recado para quem tem vontade, né, de um dia, né, participar da política. Procure adquirir conhecimento e tenham muito isso no coração de servir, né? A gente tá aqui na vida para de alguma forma não só fazer peso na terra, mas para servir as pessoas, e isso vai trazer um resultado positivo muito grande para nossa vida pessoal. Então, quando a gente planta, é a lei mais antiga que tem, é da semeadura, né? Quando a gente planta, a gente colhe. E para quem quiser aí da região e da cidade também acompanhar o meu trabalho lá, nosso dia a dia é o @CaioPinheiroBV, o Facebook é a mesma coisa. Não sou tão moderno assim, não tenho Twitter, essas coisas aí, mas é só o Instagram e o Facebook mesmo. Obrigado, Celso, obrigado pelo convite aí. Quando precisar, estou sempre à disposição para participar aí. Quando precisar de alguma coisa lá na cidade, pode contar comigo. Você sabe que eu procuro mesmo. Tá certo, tem que procurar. Pode contar comigo também e brigadão aí, de coração. Legal, maravilha. Obrigado pela tua presença. E esse foi mais um Ajuda Quem Pode, hoje especialíssimo com meu amigo vereador de Barra Velha, Caio Pinheiro. Valeu, pessoal. Todo dia é um recomeço do começo, a positividade sempre no ar. Vou abrindo um novo caminho, pois minha vida eu não posso parar. Tenho dúvidas que vão mais além do ar. Recarrega e vai. Confiança sigo a todo momento, a insegurança eu deixei para trás. Agora vejo que esperei muito tempo, não tenho medo se eu estiver em paz. Minha força vem de cima, é de dentro, é do Pai. Recarrega e vai. Como as ondas se renovam a todo momento,
força sigo a todo momento. A insegurança eu deixei para trás. Agora vejo que esperei muito tempo. Não tenho medo se eu estiver em paz. Minha força vem de cima, de dentro, ela vai. Recarrega e vai. Como as ondas se renovam a todo momento. Recarrega e vai. Coloque amor em sua vida e todo o seu sentimento. Recarrega e vai. Em busca de sonho, em busca do todo, em busca de tudo. Quebrando barreiras, rompendo fronteiras pra ser o futuro. Em busca de sonho, em busca do todo, em busca de tudo. Quebrando barreiras, rompendo fronteiras pra ser o futuro. Recarrega e vai. Recarrega e vai. O Ajuda Quem Pode é um podcast que foi criado para levar o amor até vocês através da música e dos bate-papos descontraídos que nós temos por aqui. Para que nós possamos dar continuidade, nós pensamos na possibilidade de vocês participarem com a gente de uma forma mais incisiva. Como fazer isso? Pensamos, bom, vamos procurar algumas maneiras. E uma delas foi o Apoie-se, que é uma plataforma onde, através de doação, você participa diretamente do processo de construção do Ajuda Quem Pode. Então eu conto com a tua contribuição e colaboração para que possamos dar continuidade nessa linda trajetória que estamos trilhando nesse momento. Eu espero pela tua ajuda.